Bom, galera, e agora a gente vai falar da estrutura moderna do átomo. Na verdade, assim, existem estruturas mais modernas, que é o modelo atômico orbital. Mas o que a gente vai estudar aqui é o que vocês precisam saber para o vestibular, que seria como a gente compreende que o átomo é hoje. Ou seja, resumindo todos os modelos atômicos, tudo, como que seria o átomo? O átomo seria isso aqui na lousa, só que menor, né? Bem menorzinho. Então, olha só, aqui a gente teria o núcleo, tá? Então, isso aqui seria uma região chamada de núcleo, tá? E no núcleo nós teríamos, que eu representei aqui, bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. No núcleo nós teríamos, então, cargas positivas e cargas zero, cargas neutras. As cargas positivas são chamadas de prótons, enquanto que as cargas neutras são chamadas de nêutrons. Tá? Então, são os nêutrons. Então a gente tem os prótons e os nêutrons. E os prótons e os nêutrons, juntamente, formam um núcleo. Beleza? Tranquilo. E toda essa região aqui, você sabe como chama? Tenho certeza que você sabe, porque eu já falei. Tudo isso daqui é a eletrosfera. E a eletrosfera é a região onde a gente vai encontrar os elétrons, que são as cargas negativas. Elétrons. Tá? Então, basicamente é assim, a gente tem núcleo, cargas positivas, são os prótons, cargas neutras, os nêutrons, e na eletrosfera, que está organizada em camadas, então isso segue o modelo de Niels Bohr, o modelo Rutherford Bohr, nós temos os elétrons, que são as cargas negativas, beleza? Isso aqui seria basicamente como que o átomo ele é entendido hoje, tá? E é o essencial para vocês passarem aí no vestibular, tá? Então basicamente é isso. E a gente pode fazer algumas relações nesse átomo, tá? Então veja bem, num átomo, não necessariamente nesse que eu desenhei aqui, que isso daqui é um átomo genérico, mas em um átomo, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Então, olha só, em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se no átomo eu tiver 10 prótons, eu terei 10 elétrons. Se eu tiver 20 prótons e 20 elétrons, você pode continuar fazendo isso o dia inteiro se você quiser, eu não vou, tá? E assim vai. Então, olha só, se o número de prótons é igual ao de elétrons, eu tenho mais 10 cargas, menos 10, ou seja, o átomo ele é eletricamente neutro, ele não tem carga. Portanto, o átomo ele é eletricamente neutro. Por que ele é eletricamente neutro, Lucas? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sempre. Não, a gente vê daqui a pouquinho que nem sempre pode ocorrer ou ele pode ganhar ou perder elétrons. Mas até então o átomo ele vai ser eletricamente neutro. Bom, e a gente pode fazer algumas relações matemáticas. Então olha só, o número de prótons de um elétron é chamado de número atômico. Então Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons. Então, veja bem, se o nosso átomo tem 10 prótons, então o número atômico dele, o Z, vai ser 10. Se ele tem 20 prótons, o Z, o número atômico dele, é 20. E o número atômico, a gente vai falar que é a identidade do átomo, porque cada elemento químico tem um número atômico diferente do outro. Então, lembrem sempre, Z é igual ao número de prótons. Agora, olha para esse átomo. Se você olhar para ele com muito carinho, você vai perceber que provavelmente a maior massa dele vai estar concentrada no núcleo. O elétron, a massa dele é desprezível para a gente nesse momento. Então a gente vai falar que a maior massa do átomo está concentrada no núcleo. Ou seja, os prótons mais os nêutrons correspondem à maior massa do átomo. Portanto, nós vamos falar que prótons mais nêutrons é igual ao número de massa, que é chamado de A. Então, anota aí para nunca mais esquecer na vida, pelo menos até fazer o vestibular, né? Então, olha só, Z, número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons. E A, Lucas, o que é o A? A é o número de elétrons. Esqueci, falei errado. A é número de massa, e é o quê? Prótons mais nêutrons. Beleza? Bom, então até agora, o que eu falei para vocês? Falei muita coisa, mas uma delas era que o átomo ele é
eletricamente neutro. Por quê? Porque ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é igual ao de elétrons, ele é eletricamente neutro. Ele não tem carga, nem positiva nem negativa. Mas será que é para sempre isso? Não, né? Nem tudo na vida é para sempre. Então, olha só. Se eu quiser acabar com essa neutralidade do elétron, o que eu tenho que fazer? Ou eu mexo no próton ou eu mexo no elétron. Porque se o próton e o elétron são em quantidades iguais e isso faz com que o átomo seja eletricamente neutro, se eu alterar um dos dois, eu acabo com essa neutralidade. E o átomo, na verdade, ele sai da sua neutralidade quando ele perde ou ganha elétrons. Não quando dos prótons, porque os prótons ficam no núcleo, a gente não vai mexer nos prótons. Tá? Então, se você quiser acabar com a neutralidade do elétron, você tem que alterar o número de elétrons. Então, um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Ganhando ou perdendo elétrons, ele sai da neutralidade elétrica. Então, olha só, um átomo que ganha elétrons. Você, como uma boa pessoa que estuda bastante, eu nem te conheço, mas eu sei que você estuda muito, o átomo, ele pode ganhar elétrons ou perder. E você deve lembrar que o elétron é carga negativa. Olha só, elétron, E de elétron, menos de negativo. Então, o elétron é carga negativa. Se o átomo ganha cargas negativas, ele fica mais negativo. Então, fica mais negativo. Nossa, Lucas, como que ele fica mais negativo se ele está ganhando? Porque quando a gente ganha carga negativa, a gente fica mais negativo. Tá? Agora, se o átomo perder elétrons, se ele estiver perdendo elétrons, então ele vai ficar mais positivo. Tá? Então lembrem sempre, eu costumo associar com conta, né? Quando você ganha conta, você fica mais negativo, o negócio fica feio. Agora, se você se livra de contas, isso é bom, você fica mais positivo. É a mesma coisa. O elétron, quando ganha elétrons, o átomo, quando ganha elétrons, ele fica mais negativo, porque o elétron é carga negativa. O átomo, quando perde elétrons, ele fica mais positivo, porque está perdendo cargas negativas. Tá? Bom, e exemplos disso, então, que a gente está conversando? Por exemplo, se a gente tem aqui o cloro menos, o que significa cloro menos? Cloro, que é um elemento químico, uma vez menos, significa que ele ganhou um elétron. Como ele ganhou um elétron e o elétron tem carga negativa, ele ficou uma vez negativo. Beleza? Outro exemplo, F menos, flúor uma vez menos. O que isso significa, Lucas? Significa que o flúor ganhou uma carga negativa. Tá? Portanto, ele ficou uma vez negativo. Outro exemplo agora, só que para o outro caso. Mg mais 2. Mg mais 2, o que isso significa? É o magnésio que perdeu duas cargas. Como ele perdeu duas cargas, ele está se livrando de duas cargas negativas. Portanto, ele fica mais duas vezes positivo. Outro exemplo, sódio mais. O sódio está perdendo uma carga negativa. Portanto, ele está se livrando de uma carga negativa. Então, ele fica uma vez positivo. Olha só, toda vez que o íon for o íon positivo, e lembrem que íon é o átomo que saiu da neutralidade, toda vez que o íon for o íon positivo, nós vamos chamar ele de cátion. Então, cátion é o íon positivo. E o ânion será o íon negativo. Então, magnésio mais 2, sódio mais, são cátions, íons positivos. Cloro menos e flúor menos são íons negativos, portanto, são ânions. E como que a gente pode representar esses átomos? Existe um modo de escrever, que é um modo padronizado, não fui eu que inventei essas coisas, não tenho tempo de ficar inventando isso. Isso aqui é padronizado, tá? São regras, gostando ou não, são regras, tá? Então, olha só, vamos supor que X aqui não é um elemento qualquer, tá? É um elemento genérico, eu chamei de X, não interessa quem é. Lembra que existe o número de massa e o número atômico? Aí, com certeza, né? Eu sei que você lembra, eu confio em você. O número atômico é igual ao número de prótons e o número de massa é prótons mais nêutrons. Então, olha só, o número atômico a gente escreve aqui embaixo. Então, se o número atômico for 10, eu coloco 10 aqui embaixo. E o número de massa eu sempre coloco aqui em cima, tá? Então, se o número de massa for 20, eu coloco
aqui em cima. Beleza? E veja bem, os átomos na natureza, eles podem ser semelhantes algumas vezes uns com os outros, como você pode ver aí. Então, olha só, o que é um isótopo? Quando eu falo que dois átomos são isótopos, você está percebendo que tem uma letrinha diferente aí, não tem? Exatamente, eu não coloquei errado, né? Foi proposital isso, né? Tudo que eu faço é planejado, pelo menos quase tudo. Então, olha só, se o elemento A e B, eles são isótopos, P de isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons. Então, P de isótopos, P de prótons. Se dois átomos, A e B, eles são isóbaros, olha a letrinha que está colorida aí, é o A de número de massa. Tá? Então, se o A e B são isóbaros, eles possuem o mesmo número de massa. O próximo caso, se eles são isótonos, qual a letrinha que está aí? Você sabe o alfabeto, já conheceu ele lá na infância, então provavelmente você sabe que é o N que está em cor diferente. Então, se dois átomos A e B são isótonos, eles possuem o mesmo número de nêutrons. E agora não é uma letrinha, né? Quase que a palavra inteira, mas olha aí, isoeletrônicos. Se A e B são isoeletrônicos, eles possuem o mesmo número de elétrons. E exercício de vestibular adora essa parte, vestibular ama essa parte, né? E a gente vai ver agora como que isso cai para vocês.